Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 35, que vai nos dizer assim: Esteja cingido os vossos lombos, acesa as vossas candeias, e sede vos semelhante aos homens que espera o Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier bater, logo possa abrir. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Na terceira, e se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse que hora havia de vir um ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estais vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Amém, meus irmãos? Esta palavra que se encontra no livro de Lucas é uma palavra de despertamento. Hoje a palavra de Deus está nos convidando para que a gente seja vigilante e que nós possamos despertar, porque a hora vai chegar que o Filho do Homem vai voltar para buscar o seu povo que ele mesmo escolheu. Lucas nos traz uma narrativa muito interessante nos tempos que nós vivemos hoje, porque tem pessoas que estão dispersas. Essas palavras aqui é palavra do próprio Jesus Cristo, quando ele vai falar a parábola do servo vigilante. Como é bom uma pessoa estar sempre vigilante. Eu posso associar uma empresa que ali contrata seus vigias ali, os guardas noturnos, para ficar ali tomando conta de algum equipamento ou da portaria, né, para não ser surpreendido por um assalto ou alguém de má conduta para querer roubar o que tem ali naquela empresa. Nenhum patrão vai querer contratar uma pessoa que não seja vigilante. Uma pessoa que o posto dela é para ficar acordado, vigiando, porque ela é paga para isso. Já pensou o patrão ali colocar uma pessoa para ficar vigiando seus equipamentos, sua empresa, e quando ele chegar lá, encontrar ele dormindo? No outro dia, ele já sabe o que vai acontecer com ele. Ele vai ser botado para fora daquele trabalho. Não é verdade? Porque no lugar que ele era para estar vigiando, ele está dormindo. Na vida do cristão, na vida também, nós podemos passar por esse processo. Em vez de estar vigiando, quando a Bíblia vai dizer vigiai e orai, para não entrar em tentação, muitas pessoas primeiro querem orar para depois vigiar. O Evangelho é um Evangelho tão simples de ser vivido. Nós, seres humanos, é que complicamos às vezes as coisas que Jesus Cristo nos fala para que eu e você possamos viver aqui neste mundo. A Bíblia vai nos dizer que a palavra, no versículo 35, ela vai nos relatar: esteja cingido os vossos lombos e acesa as vossas candeias. Porque a palavra vai nos falar, também ela vai nos alertar que nós temos que cingir os nossos lombos, a fim de ter liberdade
de atividade, os homens prendiam as saias de suas túnicas em seus cintos. Cingido significa prontidão para agir. Olha o que significa a pessoa cingir os lombos. É a pessoa estar pronto para agir, pronto naquela determinada tarefa que foi dado para ela. Uma pessoa que está ali em prontidão, que ele está ali vigilante. E a Bíblia está dizendo para que a gente possa cingir os nossos lombos e acesa as nossas candeias. O que é uma candeia acesa? É aquilo que a gente coloca para iluminar o lugar que está escuro. A Bíblia está dizendo: seja pronto e esteja aceso a sua candeia. Mas para ali a candeia estar acesa, tem que colocar o óleo, né? Tem que colocar a substância ali para que aquela candeia fique com fogo ali no período que ela quer que clareie aquele ambiente. E este óleo é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós temos que estar pronto para aguentar as aflições que o mundo nos traz. Nós temos que estar pronto para servir a um Deus maravilhoso. Nós temos que estar pronto para tomar decisões baseadas pela palavra de Deus. Nós temos que estar cingindo os nossos lombos. E como é que eu tenho que ficar pronto? Ouvindo a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, tendo uma vida de relacionamento com Deus, ter comunicação com Deus, exercendo a minha fé, professando palavras para edificar a minha vida e a vida do próximo. Jesus Cristo, em alguma passagem aqui da Bíblia, vai dizer: que prazer vocês verem em mim se vocês só orar pelos seus amigos. Ore pelos seus inimigos. Amem quem lhe persegue. E às vezes nós deixamos de cumprir o que as entrelinhas está falando para nós. Para que a gente possa ser um servo agradável para Deus, nós temos que, mesmo de contra a nossa vontade. Quem quer orar por alguém que fica nos perseguindo? Quem quer amar aquelas pessoas que às vezes a gente titula como inimigo? E a Bíblia está dizendo que é para a gente amar essas pessoas. Fazer o bem sem olhar quem. Ter um coração aquebrantado. Muitas das vezes nós temos um coração duro, que a gente ouve a palavra, ouve os louvores, ouve o ensinamento, mas na hora de botar em prática, a gente deixa aquele sentimento de ira, aquele sentimento de raiva, fazer com que nós agíssemos pelo impulso. E o que Jesus quer é que nós sejamos equilibrados. O que Jesus quer é que a gente primeiro veja quem de fato nós somos diante de Deus. Naquela situação que a gente está vivendo, mesmo nós estamos fazendo aquilo que é certo. Às vezes nós queremos ajudar aquelas pessoas e depois que as pessoas recebem ajuda, começa a criticar e vem um sentimento dentro da gente: por que eu ajudei aquela pessoa? Por que eu fiz isso? E a palavra está dizendo aqui para mim e para você: cinja os vossos lombos, porque aquela multidão
que quando Jesus entrou ali em Jerusalém, montado naquele jumentinho, elas colocaram as vestes naquele animal, botaram no meio do caminho, pegaram galho de palmeira e começaram a gritar: Hosana, Hosana nas alturas, ali fazendo Jesus de rei, querendo que Jesus fosse o Senhor da vida dele. Foram as mesmas pessoas que gritou: crucifica. Aquelas pessoas que estavam ali, sendo alimentado pelos 5 pães e 2 peixinhos que Jesus Cristo multiplicou. E a Bíblia vai dizer que ainda sobraram 12 cestos cheios de pães e de peixe. Naquele momento, aquelas pessoas disseram que verdadeiramente ele era o profeta, o Salvador, o Messias que deveria vir ao mundo e queria fazer de Jesus rei, ao ponto de Jesus sair daquele lugar. Aquelas pessoas que se maravilhavam com os milagres que Jesus fazia e dizia que era seus discípulos, o seu servo, foram as mesmas pessoas que disse: solta Barrabás e crucifica esse impostor. E nós também não vamos achar pessoas deste nível? E nós somos melhor do que o próprio Jesus Cristo, o nosso Salvador, de quando tiver a oportunidade de fazer o bem, querer se vingar com as mesmas moedas? Qual o perfume que nós estamos exalando? Nós não estamos cheios do Espírito Santo, mas quando tem a oportunidade de mostrar a diferença, não mostrar que é melhor, que é maior do que o outro, mas mostrar a diferença de quem vive realmente dentro de nós, às vezes nós não mostramos. E é por isso que a Bíblia está dizendo: vigie, cinja os seus lombos, porque a gente vai achar pedra de tropeço no meio do nosso caminho. A gente vai achar pessoas do nosso convívio que professam a mesma fé, que levanta as mãos, que louva a Deus, querendo nos prejudicar em alguma área da nossa vida. E a palavra está dizendo para mim e para você: seja vigilante, cinja os seus lombos, seja como uma candeia acesa. Mas a palavra continua falando para mim e para você: e sede vós semelhante aos homens que espera o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier bater, logo possa abrir-lhe. Olha que Jesus Cristo está dizendo aqui: e sede vós semelhante aos homens que espera o Senhor, porque Ele vai voltar. Está próximo esse dia. Ô meu irmão, por que você diz isso? Você sabe? Jesus lhe falou? Não, Ele falou para todos que quando a gente visse os sinais acontecer, estava próximo da vinda dele, da volta dele. Porque aqui Jesus está dizendo: sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier bater, logo possa abrir. Aquele servo, ele está se referindo àquele servo que espera seu patrão chegar de uma festa, e quando bater na porta, ele está pronto para abrir a porta. E aqui eu posso associar, parafrasear este versículo lá em Apocalipse 3:20, quando ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Esteja pronto, meu irmão. Esteja pronta, minha irmã. Cinja seus lombos, para que naquele grande dia, quando ele voltar, ele bater na porta, você abrir.
Porque a Bíblia vai nos dizer que todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Filho de Deus Pai. Não vai ter um que escape um dia do juízo. Não vai ter um, porque a Bíblia vai dizer que Ele vai julgar um por um. E o que você tem feito, meu irmão? O que você tem feito, minha irmã? O que nós temos feito para quando aquele grande dia chegar? Nós ouvimos: vinde bendito de meu Pai. Olha que foi preparado para você e os anjos. Cinja os seus lombos. Seja como uma candeia acesa. Não deixe a maldade dos outros, o egoísmo dos outros, tirar a essência que tem dentro de você. Não deixe aquelas palavras negativas de pessoas que diz que é nossos amigos querer desconstruir o que o Espírito Santo de Deus construiu dentro de você. Porque nós servimos a um Deus que tudo vê e que tudo que nós fazemos aqui, um dia vamos prestar conta com Ele. Então, seja vigilante, se arrependa enquanto é tempo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Raça de víbora, que vos ensinou a fugir da ira vindoura. Era assim que João Batista pregava. Ele vai voltar. Ele está voltando. Não há tempo para que eu e você fique dando ênfase a sentimentos que não é o mesmo sentimento de Jesus Cristo. E tem em vós o mesmo sentimento que teve em Jesus. Ele se esvaziou, se humilhou e assumindo em obediência até a morte de cruz. Jesus Cristo se esvaziou da sua glória para vir aqui para este mundo, se humilhar, para que eu e você hoje pudéssemos nos encher do Espírito Santo. Ele venceu o mundo, Ele venceu a morte, Ele pagou um alto preço e Ele nos ensina. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Que coisa maravilhosa! Bem-aventurado, feliz é aqueles servos que, quando ele vier, ele achar vigiando. Vigiando em quê, meu irmão? Vigiando o linguajar, vigiando o comportamento, vigiando o jeito de tratar as pessoas, vigiando para que não faça o outro pecar, vigiando para não escandalizar a palavra de Deus, vigiando para não cair em tentação. E aqui a palavra vai nos dizer: bem-aventurado, feliz é aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Que coisa maravilhosa! É aquela que, quando ele voltar, achar vigiando, cingindo os lombos, ele os fará sentar àquela mesa, e chegando-se, não se virá. Lá em Apocalipse, a palavra vai dizer: aquele que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que vencer.
Por isso que nós temos que ser forte e corajoso. O reino de Deus é tomada à força. O reino de Deus, nós temos que brigar aqui neste mundo. E a primeira batalha que nós temos que enfrentar é contra nós mesmos. Não é contra aquele que se levantou. Aquele pode ser um instrumento, aquela que deu aquela palavra de maldição, aquela pessoa pode ser um instrumento na mão do inimigo, mas quando essas pessoas se levantam, a primeira coisa que nós temos que fazer é lutar contra os sentimentos que vai brotar dentro da gente, para que a gente não possa se igualar. Para que a gente não possa descer o nível delas. Não porque nós somos melhores, mas porque aquele que tem todo o poder vive dentro de nós. Porque eu tenho que ser separado, eu tenho que ser santo, eu tenho que buscar a santificação. Por isso que eu tenho que mostrar a diferença. A diferença de uma vida tortuosa que eu vivia antes. Mas agora que eu conheço o caminho, a verdade e a vida, eu tenho que mostrar para as pessoas que Ele transformou a minha vida. E verdadeiramente o Filho do Homem me libertou. Por isso que eu sou livre, porque Ele me libertou. E aqui a palavra está nos assegurando que Ele vai nos servir naquela grande mesa, porque nos achou vigiando. Mas a palavra continua falando para mim e para você, meu irmão, no verso 38. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Nós não sabemos se é na primeira vigília, se é na segunda, se é na terceira, se é de dia, se é de noite, se é pela tarde, se é pela manhã, nós não sabemos, mas o que eu sei é que Ele vai voltar, e porque eu não sei qual é o dia, qual é a hora, eu tenho que vigiar a todo momento, vigiar a língua, para não ficar falando coisas que Deus não se agrada, vigiar os olhos. Eu tenho que fazer essa alta reflexão na minha vida. Eu tenho que proclamar a palavra. Porque Ele vai voltar. E Ele vai requerer de mim aquilo que foi me dado para eu fazer aqui na terra. Todos nós que servimos a Jesus Cristo, que confessamos diante de Deus e diante dos homens que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos uma missão. E um dia nós temos que prestar conta. Não é assim na vida secular? Entramos em um trabalho, em uma empresa, e ali foi nos dado naquele dia algo para a gente fazer, pela manhã, pela tarde, mas depois, quando chega às 5 horas, às 6 horas, aquele que mandou a gente fazer algo vai querer ver como foi que nós saímos. A gente vai ter que prestar conta. Quem trabalha de carteira assinada sabe que tem que prestar conta ao seu patrão, tem que produzir. E foi nos dado uma missão. Que missão é essa, meu irmão? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Fazei discípulo por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco até a consumação do século. Está lá em Mateus 28, 19 e 20, que foi nos dado uma missão
que Jesus Cristo mandou, deu uma ordem: pregai o Evangelho, fazei discípulo por todas as nações, ensinando o que? A palavra, ensinando a guardar a palavra. E Ele nos garante que está conosco todos os dias até a consumação do século. Nós temos essa missão. Um dia vamos prestar conta. E aqui a Bíblia está dizendo para mim e para você: se é na primeira vigília, eu não sei. Se é na segunda, eu não sei. Se é na terceira, eu não sei. Mas os que achar sim, bem-aventurados são os tais servos. Os que achar vigiando. Os que achar fazendo a obra de Deus. Quando Ele voltar, nós somos felizes. Nós vamos ser bem-aventurados. Porque Ele vai nos achar vigiando e fazendo a obra do Senhor. Mas no versículo 39, a Bíblia ainda continua nos dizendo, Jesus ainda continua falando: sabem, porém, isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir um ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Olha que verdade a Bíblia está nos dizendo. Se nós soubéssemos, se o pai de família, se aqueles que vão ser assaltados soubessem o dia e a hora que o ladrão ia assaltar, eles tomavam uma precaução, eles tomavam mais cuidado. O ladrão não ia conseguir roubar aquilo que ele veio para roubar. E quem é o ladrão? A palavra diz que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. E aqueles que não estiver vigiando, o ladrão vai entrar e vai roubar o que, meu irmão? Aquilo que Deus nos deu de melhor, a vida. Se não estiver vigiando, Satanás, o demônio, o diabo, que é o ladrão, vai ceifar vidas. Porque Jesus está dizendo aqui, sabei, porém, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria. Por isso, meu irmão, que nós temos que vigiar. Porque nós não sabemos qual é a hora que Jesus Cristo vai voltar. E se voltar em um momento que nós não estamos vigiando e fazendo algo que não está agradando a Ele, vigiai e orai para que não entre em tentação. Se aquele homem, se aquele pai de família, se aqueles que é roubado quase todo dia, a gente vê aí o celular, soubesse que o ladrão ia roubar, eles não sairiam do jeito que saiu pela manhã. Eles iam tomar mais cuidado. Por isso que nós temos que vigiar, para que o ladrão não venha e cefe a nossa vida. Mas a palavra continua falando. E eu quero finalizar aqui. Portanto, estais vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem, a hora que não imaginais. Olha que palavra maravilhosa. Ele compara um pai de família e o ladrão, que o pai de família não vai saber qual é a hora que o ladrão vai vir para roubar ali aquela casa. Mas ele vai dizer, portanto, estais vós apercebidos. E qual é o oposto de apercebidos? Despercebidos. Esteja apercebido. Esteja uma pessoa que está percebida, ela está vigilante.
Ela está ali orando, buscando, tendo sua vida devocional, conversando com o Pai, de manhã, de tarde, de noite, levanta glorificando, dorme glorificando, se vai almoçar, agradece, se não tem o que quer, agradece do mesmo jeito, se tem o que quer, agradece, quer ajudar as pessoas. Esse é o servo apercebido. Às vezes não nem quer fazer por própria vontade, mas porque é a palavra que está mandando fazer, ele faz. Porque Pedro disse para Jesus: eu trabalhei a noite toda, eu joguei a rede para o lado direito, para o lado esquerdo, eu joguei para frente, eu joguei para trás, nada apanhei. Eu sei onde os peixes estavam, eu fui no horário certo, mas eu trabalhei a noite toda e eu estou aqui preocupado com o que eu vou fazer. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Que maravilha! Em outras palavras, Pedro poderia dizer: eu não quero lançar mais a rede, eu não estou mais com vontade de lançar a rede, eu não estou afim, eu quero ir para casa, eu quero descansar. Mas ele viu que ali tinha um homem que mandou ele lançar a rede. E ele disse: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E quando ele lançou, a Bíblia vai nos relatar que vieram tantos peixes que ele não conseguiu colocar no barco dele só, e chamou os outros amigos para ajudar. Lance a sua rede aonde Cristo mandar. Deixe ele governar o seu barco, a sua vida. Pedro estava ali vigilante, porque ele sabia que agora não era com as forças dele que ele ia lançar, mas sim pelo poder da palavra. E aqui a Bíblia está nos dizendo: portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá. A Bíblia aqui nos afirma. A Bíblia não deixa dúvidas. Será que vai vir? Será que isso vai acontecer? Ela não deixa dúvida. Ela afirma. Ela está dizendo: porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Já pensou? Às vezes a gente passa por isso aqui. Uma surpresa inesperada. E pega a gente ali em um dia que a gente não está ali esperando. Um parente, um amigo, um vizinho, uma pessoa chegada, um irmão, um filho que for, e chega sem avisar, e a gente ali não está preparado com alguma coisa na cozinha ali para oferecer, e a gente fica ali de mãos atadas e procura em cima da hora dar uma providência para esquentar alguma coisa, para dar para essa pessoa que chegou sem avisar. E a gente às vezes consegue arrumar alguma coisa ali e dar para aquela pessoa. Imagine agora Jesus Cristo voltando e lhe pegar despercebido. E agora não vai dar mais tempo para consertar aquele pecadinho que precisa ser consertado. Aquilo que a gente sabe nas áreas da nossa vida que precisa ser transformado, e a gente fica protelando, empurrando. A carne é fraca. Eu não sou perfeito. Jesus sabe que eu sou fraco nessa área. Sim, mas a todo momento Ele está dizendo para que eu e você deixar aquilo que impacta a Deus para seguir a Ele. A todo momento Jesus Cristo está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A todo momento Jesus está dizendo: se tem sede, venha a mim e beba. É eu e você, meu irmão.
que tem que tomar as atitudes, as providências para largar aquilo que nós sabemos que a gente não está vigiando. Mas nesta manhã, a palavra de Deus está nos convidando para que eu e você possa vigiar, porque Ele vai vir. Olha que versículo maravilhoso. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem, a hora que não imaginais. Então esteja com seus ombros cingidos, seja a candeia acesa, seja vigilante, fique apercebido, porque no dia que Ele voltar, a gente não vai nem imaginar. A Bíblia diz que vai ser igual um relâmpago, que nasce no Oriente e morre no Ocidente. Vai ser igual um piscar de olhos. Ele vai voltar. A gente vai ver, todos os olhos vai ver Ele descendo outra vez das suas nuvens com os anjos ao redor. E dessa vez, Ele vai vir como um juiz. Da primeira vinda, Ele veio como Salvador. Ele veio e está como advogado. Mas na segunda vinda, Ele vai vir como um juiz. Ele é justo e fiel. Ele vai vir buscar um povo que sofreu aqui nesta terra, mas não negou o nome dele. Aquele que negará, que me negará, eu também negarei ele diante de Deus. Que eu e você, meus irmãos, possamos refletir nesta palavra, possamos entender que nós temos que estar vigiando a todo momento para não cair em tentação. Que o Espírito Santo de Deus possa completar no meu e no seu coração o que faltou nesta palavra. A Bíblia nos convida para que a gente seja um servo vigilante, porque a hora que Ele vai vir, ninguém vai poder imaginar. Que Jesus Cristo nos dê um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém.